Apesar da reforma tributária ter sido vendida como uma proposta para simplificar o sistema sem aumento de impostos, na verdade, ela vai transformar o povo em eterno escravo para sustentar os privilégios do funcionalismo público e dos políticos. Nesse vídeo eu vou te falar quais são os 5 pontos mais absurdos da reforma tributária. Nesse canal nós falamos de economia, investimentos e liberdade, e se você ainda considera a liberdade um valor nobre, eu convido você a se inscrever no meu canal. Mas vamos então para o vídeo. Aqui, o primeiro dos 5 pontos é a questão dos imóveis. Vamos lá, com a reforma, o imposto sobre compra e venda de imóveis pode chegar até 25%. Como que funciona hoje quando você vai comprar e vender um imóvel? Você paga o PIS/COFINS, que dá uma média de 8%, mais o ITBI, que muda de estado para estado. São Paulo e Rio de Janeiro é 3%. Mas com a reforma tributária, o total que você vai pagar de impostos pode chegar até 25%. Isso significa que um imóvel de 4 milhões, você vai pagar 1 milhão só de impostos. Ou seja, a cada 4 casas você tem que deixar uma para o governo. Vocês têm alguma dúvida de que a gente caminha para o socialismo? Isso não sou eu quem está falando, tá? Isso aqui, ó, o grande economista austríaco Ludwig von Mises. Vamos ver o que ele fala a respeito de imposto progressivo. Os impostos são necessários, mas o sistema de taxação discriminatória universalmente aceito sob o nome enganador de imposto progressivo, e é exatamente isso, imposto progressivo sobre renda e herança, não é um sistema de taxação, é mais exatamente uma maneira de expropriar os capitalistas e empresários bem-sucedidos. É incompatível com a preservação da economia de mercado. O mais que pode fazer é contribuir para o advento do socialismo. Na 914 ele diz o seguinte: nesse sentido, o imposto progressivo impede o progresso econômico e fomenta a rigidez e o imobilismo. Eu vou trazer mais citações dessa obra-prima aqui nesse vídeo, então fica comigo até o final. Mas você vê, né, o próprio Mises aqui falando que esse seria o caminho para o socialismo, através da expropriação da propriedade privada. Segundo ponto absurdo é justamente o aumento da carga tributária. Gente, entenda o seguinte: para que o governo consiga arrecadar mais, ele precisa primeiro cobrir os déficits. E aliás, o governo Lula tem déficit quase igual o da Covid, mesmo sem pandemia. A gente sabe que comuna gosta de Estado, comuna gosta de gastar, e o resultado é isso daí. Mas, enfim, para cobrir esses déficits, o que o governo vai ter que fazer? Vai ter que tirar mais dinheiro do bolso do cidadão. Não tem outra saída. E aí, de que forma que o governo vai fazer isso? Uma das propostas, inclusive discutidas aqui na reforma tributária, é o aumento dos impostos para motorista de Uber. Então, eles vão pagar mais impostos caso não se formalizarem como microempreendedores ou pequenos empresários, né? Mais uma burocracia, mais uma dificuldade. Aqui nessa matéria diz, né, com a implantação da reforma tributária e sem formalização, o motorista de Uber terá de recolher 26,5% com novos tributos. Outro ponto muito importante dessa questão dos déficits é justamente a desvalorização da moeda, porque se você tem um governo que é irresponsável do ponto de vista fiscal, isso torna o país menos atraente para investidor estrangeiro. E se o Brasil fica menos atraente para investidor estrangeiro, isso consequentemente desvaloriza a nossa moeda. Por isso que é importantíssimo você ter uma parcela do seu patrimônio fora do Brasil. Gente, não deixe todo o seu dinheiro no Brasil. Aqui no nosso escritório, eu já peguei casos de gente que, assim, tem milhões, tem fortunas aqui no Brasil e nunca pensou em mandar pra fora, nunca considerou isso, deixar tudo no Brasil. Isso daí, assim, chega a ser uma negligência, uma irresponsabilidade até com a sua própria família. É realmente uma falta de cuidado muito grande você deixar todo o seu patrimônio no Brasil. E eu sei que muita gente faz isso, às vezes por não conhecer os
caminhos, por não entender a melhor forma de fazer isso. Nesse sentido, se você quiser conhecer os nossos serviços aqui do escritório, preenche esse QR Code, a gente marca uma reunião com você para entender como que a gente pode te ajudar. No que diz respeito a essas taxações, Mises continua aqui em Ação Humana. A taxação confiscatória bloqueia o progresso e o desenvolvimento econômico, não apenas pelo seu efeito sobre a acumulação de capital. O que ele quer dizer com isso? Se você paga tudo isso de imposto, você não consegue acumular capital. Pelo seu efeito sobre a acumulação de capital, provoca, além disso, uma tendência à estagnação, né? É bem o que acontece no Brasil, e a perpetuação de práticas comerciais que não poderiam persistir no regime competitivo do mercado livre. Gente, é exatamente isso que acontece na economia brasileira. A economia brasileira é uma economia estagnada. O Brasil não é um país produtivo. Parem com essa ideia infantil, nacionalista, de achar que o Brasil é o país do futuro. Eu ouço isso faz 20 anos e até hoje continua a mesma merda. Vamos comparar, por exemplo, a produtividade dos Estados Unidos versus o Brasil. Olha que vergonha, o Brasil tem uma produtividade ridícula e parte da culpa por essa baixa produtividade vem justamente pelo aumento da carga tributária. Não só isso também, né? Pelas questões burocráticas também, enfim. Então o Brasil, ele não é um país produtivo. E podem falar o que for da economia americana, mas a economia americana é altamente produtiva. Estados Unidos produz praticamente tudo. E é por isso que Estados Unidos é tão rico. Não é porque as pessoas são consumistas, porque também tem aquela falácia de Estados Unidos é rico porque o americano é consumista. Não! Consumo é destruição de riqueza. Estados Unidos é rico porque é uma economia muito produtiva. Ninguém fica rico consumindo, os países ficam ricos produzindo. E no caso dos Estados Unidos, é de fato um país muito produtivo, diferente do Brasil. E com esse governo que está mais preocupado em conversinhas ridículas, papos subjetivos, populistas, e tudo é social, e não sei o que, né? O governo não fala de aumentar a produtividade, o governo não fala em melhorar o ambiente de negócios. Não, o governo só vem com esses papos aí lacrador só pra agradar esses ignorantes aí que fizeram o L. Fato absurdo número 3. 500 páginas foram protocoladas às 2 da manhã, ou seja, ninguém tem a visão sistemática do que foi realmente aprovado, porque ler e interpretar 500 páginas é o famoso me engana que eu gosto. Aliás, tudo no Brasil é feito para complicar, né? Porque quanto mais complexa, quanto maior for a regulamentação, mais fácil é das pessoas, inclusive políticos, de acharem brechas. Essa relação de complexidade versus efetividade da regulamentação, o Taleb discute nesse livro aqui, Antifrágil. Esse aqui é um dos meus livros preferidos da vida. Assim, dá pra gente extrair conhecimento dele para diferentes áreas da vida, não só economia, mas até na área pessoal mesmo, na vida pessoal. E olha só, aqui na página 477, o Taleb diz o seguinte: quanto mais complexa a regulamentação, mais burocrática a rede e mais um regulador que conhece o sistema de brechas e falhas se beneficiaria com isso mais tarde, uma vez que sua vantagem como regulador seria uma função convexa de seu conhecimento diferencial. Aí é que ele continua na página seguinte. Em primeiro lugar, quanto mais complicada a regulamentação, mais propensa ela está a ser arbitrada por pessoas que têm informações privilegiadas. Mais uma vez, aqueles que detêm informações confidenciais são inimigos da regra do menos é mais, que geralmente é a regra que funciona na vida real, né? Tem até uma frase, eu acho que é do Da Vinci, que ele fala, né, que a simplicidade é o mais elevado grau de sofisticação, né? Você vê que é totalmente o oposto do que os políticos fazem hoje. Vamos lá. Em segundo lugar, é mais difícil detectar em um sistema complexo a diferença entre a letra e o espírito da regulamentação. Trata-se de uma questão técnica, mas ambientes complexos, essa parte é importante, ambientes complexos com não linearidades são mais fáceis de manipular desonestamente do que ambientes lineares com um pequeno número de variáveis. Então por que vocês acham que tudo no Brasil é difícil, é complexo e tem lei pra tudo e tem regulamentação pra tudo e são 500 páginas e é isso e aquilo? Porque quanto maior e mais complexa, mais fácil é de quem entende, de quem tem informações privilegiadas, se aproveitar disso. Ponto número 4, a complexidade. Eu acho que esse ponto talvez seja um dos mais relevantes, porque, de novo, né, a reforma
reforma tributária começou com essa boa intenção, né? De você simplificar, de você tornar as coisas mais simples. Só que aí eles inventaram um negócio que de simples e transparente não tem nada, que é o tal do imposto seletivo. Gente, o nome já é escroto, imposto seletivo. Não, sério, como que normaliza uma coisa dessa, né? Mas vamos lá, o que é o imposto seletivo? Essa lei complementar aqui, 68 de 2024, que foi originalmente, né, a princípio começou como uma forma, né, uma tentativa de desencorajar o consumo de cigarro e bebidas alcoólicas. Na época até as pessoas falaram que era o imposto do pecado. Cara, o Brasil é uma piada. O Brasil é uma piada. Imagina explicar isso pra um gringo. Mas enfim, começou como esse imposto do pecado, só que agora teve a sua abrangência ampliada para englobar também minerais, né? Bens minerais essenciais, tipo petróleo, gás natural, minério de ferro. E isso, obviamente, vai repercutir em toda a cadeia produtiva. Lembrem-se daquele gráfico que eu mostrei da produtividade do Brasil, que já é ridícula. Ainda eles querem botar imposto em produtos essenciais justamente para a produção industrial, ou seja, vai prejudicar ainda mais essa produtividade. A implementação do imposto seletivo desafia qualquer princípio de transparência, de simplificação, pelo contrário, é um negócio obscuro e subjetivo. Então mete Estado, mete mais ministérios, é isso aí, o comum negócio do Estado. Aí eu fico imaginando os contadores. Gente, ó, acho que tem duas profissões, assim, que eu realmente admiro, que eu nunca conseguiria fazer, que eu ia ficar maluca, que é contador e tributarista no Brasil. De verdade, você é guerreiro. Você é um guerreiro, uma guerreira que entende que consegue trabalhar diante desse processo aqui, nesse cenário. Imagina ter que contabilizar dois sistemas paralelos. Os erros contábeis vão se multiplicar, porque é impossível, ainda mais quando as coisas não são claras. O ponto absurdo número 5 é que a reforma tributária foi feita antes da reforma administrativa. Como que se faz uma reforma tributária antes de uma reforma administrativa, sem antes pensar no tamanho do Estado, sem antes considerar o tamanho da máquina estatal, sem pensar no quanto se desperdiça, no quanto se gasta, com o que se gasta. Então, esse debate do tamanho do Estado deveria ter sido feito antes da gente pensar em tributar. Então, primeiro a gente faz a reforma administrativa para mudar o que precisa ser mudado e depois tributa esse novo Estado. Mas não, aprovar a reforma antes de ter esse tipo de discussão. Fora esses discursos populistas de cashback. Cara, eu poderia fazer a parte 2 desse vídeo. Se você quiser que eu faça a parte 2 desse vídeo, de mais coisas absurdas, comenta aqui, porque cada hora que eu leio alguma coisa a respeito, mais raiva eu sinto desse país, entendeu? E é o que eu falo pra vocês sempre, nunca deixe todo o seu dinheiro aqui nas mãos desse governo, todo o seu dinheiro em reais. Isso, você tá matando o seu patrimônio, é uma falta de cuidado enorme com o seu patrimônio. Então, acho que o que dá pra gente fazer é isso, o que está no nosso controle é isso, é mandar dinheiro pro exterior, ou então comprar Bitcoin, comprar metais físicos, ouro, enfim, né, coisas que não estão aqui diretamente ligadas ao real brasileiro. E desses 5 pontos, qual que você acha que é o pior deles? Comenta aqui. E comenta também se você ficou até o final desse vídeo, comenta um eu fiquei, eu vou ficar super feliz de saber que você me acompanhou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.